Eu estava na varanda do nosso apartamento em Lisboa, olhando o Tejo brilhar sob as luzes da cidade, quando o telefone vibrou. Era o nosso 5º aniversário de casamento. Pensei que seria Sara, minha esposa, talvez com uma mensagem doce. Em vez disso, era uma notificação do banco, uma transferência de 10.000 euros para uma conta desconhecida. Meu estômago revirou. Quem era João Mendes? E por que Sara estava enviando dinheiro para ele? Meu nome é Miguel, 32 anos, analista de tecnologia em Lisboa. Sara e eu nos conhecemos na universidade, em Coimbra. Éramos inseparáveis, compartilhando sonhos de construir uma vida juntos. Mas nos últimos meses, algo mudou. Ela estava distante, sempre no telefone, com respostas curtas e olhares que evitavam os meus. Eu tentava ignorar, atribuindo ao estresse do trabalho dela como designer gráfica. Mas aquela transferência não fazia sentido. Decidi confrontá-la. Naquela noite, Sara chegou tarde, alegando uma reunião. Sentei-me à mesa da cozinha, o recibo da transferência impresso à minha frente. Quem é João Mendes? Perguntei, mantendo a voz firme. Ela congelou, o rosto pálido. Um cliente respondeu, rápido demais. Um projeto freelance. Mas seus olhos não encontraram os meus. Insisti, perguntando por que um cliente recebia tanto dinheiro sem explicação. Ela riu, nervosa, dizendo que eu estava paranoico. É só trabalho, Miguel. Não transforme isso numa novela. Mas eu não podia deixar passar. Na manhã seguinte, enquanto Sara tomava banho, chequei o telefone dela. Não sou de invadir privacidade, mas a dúvida me consumia. Encontrei mensagens para João. Não posso hoje, ele está em casa e saudades de te ver. Meu coração parou. Não era só dinheiro. Era traição. Decidi não confrontá-la ainda. Precisava de provas, não de emoções. Contratei um detetive, o Sr. Almeida, um homem discreto de Cascais com fama de não deixar pontas soltas. Quero fatos, disse a ele. Sem suposições. Ele assentiu, prometendo resultados em uma semana. Enquanto isso, Sara agia como se nada estivesse errado. Fazia café da manhã, sorria, mas tudo parecia ensaiado. Cada gesto dela me cortava, mas mantive a calma, fingindo acreditar na fachada. Dias depois, encontrei-me com Almeida num café em Alfama. Ele deslizou um envelope sobre a mesa. É o que pediu, disse, sem rodeios. Abri o envelope com as mãos firmes, mas o peito apertado. Fotos de Sara com João, um mecânico de 30 anos, num bar em Cais do Sodré. Eles riam, mãos entrelaçadas. Havia transcrições de chamadas. Sara dizia a uma amiga, o Miguel não desconfia. Ele acha que é só trabalho. A amiga riu. Estás a viver um filme, Sara. Cada palavra era um murro. Fechei o envelope, a raiva contida. Não queria explodir. Queria justiça. O que faz agora? Almeida perguntou. Nada, por enquanto, respondi. Mas minha cabeça já traçava um plano. Não ia deixar Sara transformar nosso casamento numa farsa sem consequências. Voltei para casa, a cidade vibrante ao meu redor, mas tudo parecia cinza. Sara estava no sofá, rindo ao telefone. Não era comigo. Pela primeira vez, senti que a conhecia menos do que a cidade que nos uniu. Naquela noite, planejei meu próximo passo. Não seria vingança cega, mas algo calculado, dentro da lei. Sara achava que eu era cego, mas agora eu via tudo claramente. E ela descobriria isso, mais cedo ou mais tarde. Os dias após o relatório de Almeida foram um jogo de paciência. Eu, Miguel, continuava a viver com Sara no nosso apartamento em Lisboa, fingindo que nada mudará. Cada sorriso dela, cada como foi o teu dia, parecia uma faca girando no meu peito. Mas eu não podia ceder. Não ainda. Precisava de mais do que fotos e mensagens para garantir que a traição de Sara tivesse consequências, não apenas para mim, mas para ela também. O plano estava em movimento. Decidi observar Sara mais de perto, mas sem levantar suspeitas.
Comecei a notar padrões. Ela saía para reuniões às quintas à noite, sempre voltando depois da meia-noite. O telefone dela nunca ficava desprotegido agora, como se soubesse que eu estava alerta. Uma noite, enquanto ela dormia, vi uma notificação piscar na tela: João, amanhã, 20 horas, no mesmo sítio. Registrei mentalmente. Era a minha chance. Na quinta-feira, disse a Sara que ficaria até tarde no escritório, um projeto urgente. Ela sentiu, aliviada, sem perceber que eu já havia combinado com Almeida. Ele a seguiria até o encontro. Sentei-me num café em Belém, longe o suficiente para não ser visto, mas perto o bastante para receber atualizações. Às 20h15, Almeida enviou uma mensagem: ela está no bar do bairro Alto. Com ele. Fotos a caminho. Meu estômago revirou, mas a raiva me manteve focado. As fotos chegaram minutos depois, Sara e João num canto escuro, rindo, ele com a mão no braço dela. Era real, inegável. No dia seguinte, confrontei-a, esperei até estarmos sozinhos na cozinha. Coloquei o envelope de Almeida na mesa, as fotos expostas como cartas de um baralho cruel. Explica isto, disse, a voz firme. Sara olhou para as imagens, o rosto endurecendo. Estás a espiar-me? Perguntou, desviando o assunto. Não muda os factos, Sara. Quem é o João, e por que estás a mentir há meses? Ela tentou negar, dizendo que eram amigos, que eu estava a exagerar. Mas quando citei a transcrição da chamada dela, a risada com a amiga, ela parou. Não é o que pensas, murmurou, mas sem convicção. Então o que é? Pressionei. Diz-me que não transferiste 10.000 euros para ele. Diz-me que não estás a viver uma vida dupla. Silêncio. Ela cruzou os braços, olhando para o chão. Quero espaço, disse finalmente. Isto não está a funcionar. Era a primeira verdade que eu via dela em meses. Mas não era o suficiente. Espaço, repeti. Tiveste espaço suficiente para atrair. Agora vais enfrentar as consequências. Contratei um advogado, o Dr. Ferreira, especialista em divórcios em Lisboa. Nosso acordo pré-nupcial era sólido, feito quando ainda éramos jovens e cautelosos. Limitava a partilha de bens e protegia a minha empresa de tecnologia. Ferreira sugeriu reunir mais provas para garantir que Sara não contestasse. Ela pode tentar manipular a narrativa, avisou. Esteja preparado. Concordei. Almeida continuou a investigação, rastreando os movimentos financeiros de Sara. Descobrimos mais transferências para João, totalizando 25.000 euros em 3 meses. Parece chantagem, Almeida sugeriu. Ou ela está a financiar algo maior. A ideia me gelou. E se Sara estivesse envolvida em algo pior do que uma traição? Enquanto isso, Sara intensificou a sua atuação. Preparava jantares, sugeria fins de semana em Sintra, como se pudesse apagar o que eu sabia. Mas eu vi através dela. Cada gesto era calculado, uma tentativa de me fazer hesitar. Uma noite, ela deixou o telefone desbloqueado por acidente. Vi uma mensagem de João: preciso de mais. Urgentemente. Respondi, fingindo ser ela: quanto mais? Já dei tudo. A resposta veio rápido: 20.000, ou conto tudo ao teu marido. Meu sangue ferveu. Não era só uma traição. Era um esquema. Decidi virar o jogo. Passei a informação a Almeida, que rastreou João até um pequeno negócio de carros usados em Almada. Ele tinha um historial de dívidas e problemas com a lei. Com a ajuda de um contato na autoridade tributária, descobri que João usava as transferências de Sara para lavar dinheiro de vendas não declaradas. Era o meu trunfo. Em vez de confrontá-los, passei os dados a Ferreira, que preparou uma denúncia anônima às autoridades fiscais. João seria investigado, e Sara, como cúmplice, enfrentaria perguntas. Naquela semana, encontrei-me com uma colega, Ana, num café no Chiado. Não planeava contar-lhe tudo, mas precisava de desabafar. Ana, uma amiga da universidade, sempre foi direta. Miguel, estás a jogar xadrez com ela, disse. Mas cuidado.
Ela pode estar um passo à frente. As palavras dela ficaram comigo. E se Sarah soubesse que eu estava a investigá-la? E se estivesse a planear algo maior? A dúvida plantou-se, mas a verdade estava do meu lado. Só precisava de esperar o momento certo. Eu, Miguel, sabia que o confronto final com Sarah se aproximava. Lisboa continuava a pulsar lá fora, mas dentro do nosso apartamento, o ar estava pesado, carregado de segredos. As provas contra Sarah e João acumulavam-se, transferências bancárias, mensagens, e agora a suspeita de lavagem de dinheiro. O detetive Almeida entregará mais um relatório, confirmando que João usava um negócio de carros usados em Almada para encobrir atividades ilegais. Sarah, quer soubesse ou não, estava envolvida. Mas eu precisava de ser estratégico. Um passo em falso, e ela poderia virar a narrativa contra mim. Decidi manter a fachada de normalidade. Sarah continuava a agir como se nada estivesse errado, mas os sinais eram claros. Olhava o telefone com mais frequência, respondia às minhas perguntas com monossílabos, e evitava tocar no assunto do espaço que pedirá. Uma noite, enquanto ela tomava banho, vi uma mensagem de João no telemóvel dela: temos de parar. Ele está a perceber. Meu coração acelerou. Sarah sabia que eu estava desconfiado. O jogo estava a mudar. No dia seguinte, reuni-me com o Dr. Ferreira, meu advogado, num escritório discreto em Santos. Mostrei-lhe as novas provas. Isto é mais do que adultério, disse ele, folheando os documentos. Se a autoridade tributária investigar, ela pode enfrentar acusações criminais. Perguntei se o acordo pré-nupcial me protegia totalmente. Ele confirmou, sim, mas ela pode tentar negociar, alegando coação ou ignorância. Resolvi acelerar. Não queria apenas o divórcio, queria que Sarah e João enfrentassem as consequências sem me arrastar para o caos. Almeida sugeriu um plano arriscado: confrontar João diretamente, mas de forma anônima. Se ele achar que está a ser vigiado, pode cometer um erro, explicou. Concordei. Almeida enviou uma carta anônima a João, com uma única frase: sabemos o que fazes com os carros. Sem remetente, sem detalhes, apenas o suficiente para o assustar. 2 dias depois, Almeida relatou que João estava paranoico, verificando seu telemóvel constantemente e evitando o bar onde se encontrava com Sarah. O cerco apertava. Enquanto isso, Sarah tentou reconquistar-me. Uma manhã, preparou um pequeno almoço elaborado e sugeriu um fim de semana em Cascais. Podemos recomeçar, Miguel disse, com um sorriso que não enganava. Recusei, alegando trabalho. A verdade era que eu já não acreditava nela. Cada tentativa de aproximação parecia uma manobra para ganhar tempo. Mas algo me preocupava: e se ela estivesse a planear algo maior? Ana, minha amiga da universidade, avisara-me que Sarah era astuta. Ela não desiste fácil, disse Ana, num café no Chiado. Se sente que está a perder, pode atacar. A suspeita de Ana confirmou-se dias depois. Recebi um e-mail de um endereço desconhecido, com uma foto minha a conversar com Ana no café. A mensagem dizia: achas que és o único a jogar? Meu sangue gelou. Sarah, ou alguém próximo, estava a vigiar-me. Mostrei o e-mail a Almeida, que rastreou o endereço até um cibercafé em Alvalade. Ela está a tentar virar o jogo, disse ele. Quer fazer-te parecer o vilão. Decidi não reagir. Em vez disso, pedi a Almeida para monitorizar Sarah mais de perto. Ele descobriu que ela se encontrara com um advogado, provavelmente para preparar uma defesa caso eu avançasse com o divórcio. O ponto de viragem veio numa sexta-feira. Almeida enviou-me um áudio interceptado de uma chamada entre Sarah e João. Ele sabe, dizia ela, a voz trêmula. Temos de ser mais cuidadosos. João respondeu: se ele denunciar, perco tudo. Devolve o dinheiro, Sarah. Ela recusou, alegando que já gastara muito. A discussão revelou que Sarah financiava João não por amor, mas por pressão. Ele ameaçava expor um segredo dela, algo que Almeida ainda não descobrira. Aquilo mudou tudo. Sarah não era apenas uma traidora, era uma vítima de chantagem. Mas isso não a absolvia. Decidi agir.
Passei as provas financeiras a Ferreira, que as entregou anonimamente à autoridade tributária. Em paralelo, preparei os papéis do divórcio. Não confrontei Sara ainda, queria que a investigação a apanhasse desprevenida. Enquanto isso, mantive-me vigilante. Uma noite, ao chegar a casa, encontrei Sara arrumar uma mala. Vou visitar a minha mãe no porto, disse, sem me olhar. Sabia que era mentira. Almeida confirmou, ela planeava encontrar João num hotel em Setúbal. Deixei-a ir. Era a corda que ela precisava para se enforcar. Na manhã seguinte, recebi uma chamada de Ferreira. A autoridade tributária iniciará uma auditoria no negócio de João. Sara seria chamada para esclarecer as transferências. O cerco estava completo. Mas, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, senti um vazio. A justiça estava a caminho, mas a dor da traição permanecia. Será que valia a pena? Eu, Miguel, sabia que o fim estava próximo. A traição de Sara e o esquema de João estavam expostos, mas a verdade ainda precisava de um empurrão final. Lisboa parecia pequena demais para conter o peso do que eu sentia, mas mantive o foco. A investigação da autoridade tributária avançava, e Sara, sem saber, caminhava para uma armadilha que ela própria ajudara a construir. O detetive Almeida confirmara que ela estava em Setúbal, num hotel com João. Era a minha chance de encerrar isso. Na sexta-feira, peguei o comboio para Setúbal. Almeida monitorizava os movimentos de Sara, enviando-me atualizações. Ela está no quarto 304, Hotel Maré, escreveu. João chegou há 20 minutos. Pedi que ele ficasse de olho, mas sem intervir. Queria confrontá-los, mas de forma controlada. Não era sobre gritaria ou cenas dramáticas, era sobre deixar claro que eu não era o tolo que Sara pensava. Enquanto o comboio atravessava a ponte 25 de abril, repassei o plano com o Dr. Ferreira por telefone. Os papéis do divórcio estão prontos, disse ele. A auditoria já está a pressionar João. Se confrontar a Sara agora, ela não terá como negar. Cheguei ao hotel ao entardecer. O recepcionista confirmou que Sara estava registrada, mas hesitei. E se ela tentasse manipular a situação novamente? Almeida enviou uma nova mensagem. João saiu do quarto. Ela está sozinha. Era agora ou nunca. Subi ao terceiro andar, bati a porta do 304. Sara abriu, surpresa, mas tentou disfarçar. Miguel? O que estás a fazer aqui? A voz tremia. Acabou, Sara disse, entrando no quarto. Mostrei o envelope com as provas, fotos, transcrições, registros bancários. Sei de tudo. João, o dinheiro, as mentiras. Ela tentou negar, mas as palavras saíam frágeis. Não é o que parece, gaguejou. Ele precisava de ajuda, foi só isso. Ajuda, repliquei. 25.000 euros para lavar dinheiro? Chantagem para te manter calada? Não me faças rir. Sara sentou-se na cama, derrotada. Pela primeira vez, não havia defesa, apenas silêncio. Perguntei o que João tinha contra ela. Após um longo suspiro, confessou: cometi um erro no trabalho. Manipulei uns contratos para um cliente. João descobriu e ameaçou contar tudo. A traição era mais profunda do que eu imaginava, mas não me comoveu. Isso não justifica o que fizeste comigo, disse. Deixei os papéis do divórcio na mesa. Assina. O pré-nupcial protege-me. Não vais levar nada além do que acordamos. Ela olhou os documentos, os olhos marejados, mas não discutiu. Vais denunciar-me? Perguntou, quase num sussurro. A autoridade tributária já está a tratar disso, respondi. Tu e o João vão responder por tudo. Saí sem olhar para trás. No corredor, vi João a voltar. Ele parou ao reconhecer-me, mas não disse nada. Não precisava. O medo nos olhos dele era suficiente. De volta a Lisboa, encontrei-me com Ana no mesmo café do Chiado. Contei-lhe tudo. Fizeste o certo, disse ela. Mas e agora? Como segues em frente? Não tinha resposta.
A justiça estava em curso, a auditoria levaria a detenções, e o divórcio seria finalizado em semanas, mas a dor permanecia. Sara não era apenas uma traidora, era alguém preso nas próprias escolhas erradas. E eu? Eu era um homem que precisava reaprender a confiar. Naquela noite, caminhei pelo cais do Sodré. A cidade vibrava, mas eu sentia um vazio. A vitória era agridoce. Tinha provas, tinha justiça, mas o que restava do nosso amor era cinzas. Ainda assim, algo em mim começava a mudar. A verdade, por mais dura que fosse, era libertadora. Eu não era mais o marido cego, preso numa farsa. Estava livre para reconstruir. Eu, Miguel, estava finalmente livre. O divórcio foi assinado numa manhã cinzenta em Lisboa, com o doutora Ferreira ao meu lado. Sara não contestou. O acordo pré-nupcial segurou tudo, ela ficou com o mínimo, sem chance de negociar. A autoridade tributária fechava o cerco sobre João, cujo negócio de carros em Almada desmoronava sob acusações de fraude fiscal. Sara, implicada nas transferências, enfrentaria interrogatórios. A justiça seguia seu curso, e eu não precisava fazer mais nada. Voltei ao apartamento, agora vazio sem Sara. A quietude era estranha, mas não pesada. Era espaço para respirar. Decidi mudar-me para o Estoril, numa casa pequena perto do mar. Nada de luxo, apenas um lugar para recomeçar. Enquanto empacotava, recebi uma mensagem de Ana, minha amiga da universidade: parabéns pela liberdade. Jantar hoje. Aceitei. No restaurante, com vista para o Tejo, Ana perguntou como eu estava. Aliviado, respondi. Mas ainda não sei quem sou sem ela. Ela sorriu. Vais descobrir. Dias depois, cruzei com uma colega de trabalho, Clara, num café em Cascais. Trocávamos ideias sobre projetos de tecnologia, mas a conversa desviou para a vida. Contei-lhe, sem detalhes, sobre o divórcio. Clara ouviu, sem julgar. Às vezes, perder tudo é o que te faz encontrar-te, disse. As palavras ficaram comigo. Comecei a sair mais, a reconectar-me com amigos, a focar no trabalho. A empresa que fundei estava a crescer, e eu encontrava propósito nisso. Uma noite, enquanto caminhava pela praia do Estoril, pensei em Sara. Não sentia raiva, apenas pena. Ela escolhera um caminho de mentiras e chantagem, e agora pagava o preço. João, segundo Almeida, enfrentava acusações formais. Eu não precisava de vingança, a verdade fizera o seu trabalho. Mas o vazio da traição ainda doía. Clara, que se tornará uma amiga próxima, ajudava a preencher esse espaço. Não era amor, ainda não, mas era algo honesto, conversas, risos, confiança. No meu último dia em Lisboa, antes da mudança, recebi um e-mail de Sara. Desculpa-me. Não sei como cheguei aqui. Não respondi. Apaguei a mensagem e fechei o portátil. O passado não merecia mais o meu tempo. No Estoril, comecei a correr de manhã, sentindo o sal do mar no ar. Cada passo parecia um pedaço de mim a voltar. Não era o fim perfeito, mas era real. Pergunta para vocês: após uma traição, dariam uma chance ao passado ou, como Miguel, escolheriam construir um futuro com base na verdade? Deixem as vossas respostas nos comentários.